isso aí, pessoal. Baseado no que a gente viu, né, agora há pouco, né, a gente então tira disso que existe um fato das conexões, né, do tipo hexágono externo. Esse fato é que o travamento antirrotacional desse tipo de implante, do implante de hexágono externo, ele é limitado. Ele é muito tênue, né? Apenas aqui, novamente, é um pequeno hexágono de 0,7 milímetros de altura que vai ser responsável por manter a estabilidade das nossas próteses. E isso vai ser crucial, principalmente naqueles casos protéticos, onde a característica antirrotacional é necessária. A gente já viu isso há pouco, quais são esses casos, veremos à frente também, né? Então esse é um fato bem claro, né? Um fato importante que acontece nas conexões de hexágono externo. Nós temos aqui um artigo clássico do Lang, onde ele mostra que através de um corte, né, transversal do implante, a gente consegue ver aqui o hexágono do implante, é um corte exatamente nessa região da conexão do hexágono com essa parte exterior, é o componente protético com a característica antirrotacional. Então o que a gente percebe aqui, existe uma pequena luz, né, uma pequena espaço, uma pequena fresta, vamos assim dizer, um gap, né, a palavra mais correta, um gap, né, uma liberdade entre o implante e o componente protético, né, porque se não houvesse também essa pequena grau de liberdade, o componente protético não encaixaria. E quando ele deu torque nesses componentes, nota-se que há um desalojamento, uma mudança de posição desse componente em relação ao hexágono. Ou seja, a estabilidade dos componentes protéticos, né, antirrotacionais sobre esses implantes, ela é limitada. Lembre-se, apenas 0,7 milímetros de altura é uma união, vamos dizer assim, tênue, é um encaixe tênue, né, que sofre, inclusive, um desalojamento, né, uma perda vamos dizer, de orientação quando do torque do componente protético. Então isso mostra, né, fato claro, é que essas conexões elas são frágeis nessa região dos parafusos, né, da região da conexão, da estabilidade da conexão parafusada. Quando a gente tem uma força que é incidida sobre o longo eixo do implante, uma força axial, o componente funciona bem, o sistema funciona muito bem. Mas quando nós temos cargas oblíquas sendo transferidas às próteses, que vão transferidas diretamente aos pilares, no caso aqui, diretamente aos parafusos, aos implantes e aos ossos, né, os ossos perimplantares, aos tecidos perimplantares, essa concentração dessas cargas oblíquas vai denotar o quê? Um afrouxamento desses parafusos, isso é uma intercorrência muito clássica desse tipo de implante, às vezes até um empenamento, né, desse parafuso, né, o afrouxamento, o empenamento, né, a torção desse parafuso e até a fratura do parafuso que retém a prótese aos implantes, né? Então essa é uma intercorrência muito comum causada pelo quê? Pela característica biomecânica do nosso implante, por essa característica dessa relação muito pequena, né, de travamento rotacional, antirrotacional das próteses com os nossos implantes. Então nós temos aí o fato. O fato é que o travamento antirrotacional dos nossos implantes de hexágono externo ele é limitado. Como resultado, como a gente viu, né, há uma instabilidade dos componentes protéticos. E esta instabilidade dos componentes protéticos, principalmente daqueles componentes protéticos que necessitam da característica antirrotacional, vão trazer implicações protéticas importantes, dependendo do nosso tipo de prótese, né? Então vamos lá, vamos ver. Nas próteses parafusadas tipo UCLA, né, que eu tenho aquela prótese parafusada direta aos meus implantes. Então eu vou ter um parafuso que prende a minha coroa no implante. Então o que a gente disse? A gente disse que esse parafuso, né, a característica antirrotacional da minha prótese, né, ela é delicada, ela é o calcanhar de Aquiles da minha prótese. Então esse parafuso ele pode soltar, ele pode afrouxar, principalmente quando você tem uma prótese como essa funcionando num segmento anterior que vai receber carga oblíqua. Nesse caso, por exemplo, esse parafuso, né, o
paciente compareceu com essa coroa frouxa, o parafuso estava folgado, mas a coroa, né, o parafuso não estava completamente solto. E como ele ficou folgado, ele ficou frouxo muito tempo, ele acabou empenando. E na hora de remover esse parafuso, o que aconteceu? Aquele pequeno hexágono que dá o encaixe da chave acabou, o termo que a gente usa popularmente aqui, nós que trabalhamos com implante, ele acabou espanando, né, o encaixe do parafuso. Então a gente teve que fazer uma fenda para poder tirar esse parafuso com a chavinha de fenda, com a chave salva-vidas, de que a gente vê a fenda direitinho. Mas mesmo assim, mesmo que tenha ocorrido esse problema, eu consegui tirar a coroa, uma coroa provisória ainda, né? O caso ainda estava em desenvolvimento, note que essa coroa tem que ser removida, uma coroa antiga, né? Metalocerâmica antiga, vai ser removida, aqui outra coroa provisória. Então, mesmo que tenha ocorrido esse problema, que não é um problema fácil de resolver, ele pode ser resolvido, né? O implante está aqui novamente exposto, agora vai ser confeccionado uma nova coroa provisória ou simplesmente trocado o parafuso de retenção, mas mesmo assim é um problema comum e corriqueiro com esse tipo de implante. Okay? Quando você utiliza as próteses com os pilares de conexão, como eu disse, né, esses pilares eles são muito comumente utilizados em casos múltiplos, como protocolos, por exemplo. Então esses pilares são parafusados diretamente sobre a cabeça do implante e pequenos parafusos muito menores, são utilizados para prender a prótese aos pilares, né? Então, como a gente viu anteriormente, quando a gente tem próteses múltiplas, né, a carga incidida sobre essa prótese ela é espalhada sobre todos os implantes, o que ajuda o sistema a, vamos dizer assim, suportar melhor essas cargas de forma oblíqua, deletéria. Se você tem, obviamente, um protocolo, né, uma prótese total instalada sobre vários implantes, você, obviamente, vão ter cargas oblíquas, né, sendo incididas sobre os sistemas. É impossível ter carga apenas ao longo eixo do implante. Pode ocorrer uma fratura, uma soltura desses pequenos parafusos? Pode. Eles são muito pequenos, né? E se ocorrer, você consegue remover esse parafuso? Você até consegue. Existem diversas técnicas para remover esses parafusos quebrados, né, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, que me delongaria muito, não é o assunto da aula, mas esse aqui, por exemplo, foi removido. Removeu-se o parafuso, coloca um parafuso novo, vida que segue, sua prótese continua. No caso de você não conseguir remover um parafuso desse, você poderia trocar o pilar. Você remove o pilar, esses pilares eles são pré-fabricados, eles têm espessura e altura, né, a altura da cinta que a gente chama, né, a cinta é essa região aqui que fica, a cinta transmucosa, né, que fica ao redor da gengiva do paciente, poderia trocar o pilar com a mesma altura de cinta, mesmo diâmetro, também vida que segue. Então, é um sistema onde há uma proteção do implante, né? Há uma proteção mecânica do implante. Se alguma falha acontecer, ela vai acontecer no nível do parafuso protético e não do parafuso de retenção do pilar ao implante. Então essa é uma boa, vamos ver à frente, né? Não quero dizer indicações ainda, mas é uma situação já mecânica, onde a gente pode ter falhas, como nós estamos vendo, mas as falhas não são tão catastróficas assim para o nosso sistema implanto-retido. Não é? E nós temos as próteses do tipo cimentadas, né, onde nós temos um munhão de cimentação que é parafusado sobre o nosso implante e sobre esse munhão há uma coroa cimentada. O importante desse tipo de prótese é que o orifício de acesso desse parafuso é completamente obliterado pela sua prótese. Então, se você tiver uma eventualidade no futuro, um afrouxamento desse parafuso, você simplesmente não consegue reapertá-lo, né? A única forma de você reapertar um parafuso desse que afrouxou com o tempo seria fazendo um orifício, um buraco mesmo na tua prótese, com uma broca, como se fosse um acesso endodôntico, vamos assim dizer, né? A grosso modo, de forma que você criasse um acesso a esse parafuso e reapertá-lo. Mas normalmente esses orifícios, né, que dariam acesso a esses parafusos, eles estão ou na superfície incisal da tua prótese, ou na superfície vestibular da tua prótese, porque normalmente você opta por uma prótese cimentada para compensar um erro de instalação do implante, um implante vestibularizado como esse, por exemplo.
Então esse é o tipo de falha catastrófica que pode acontecer no seu sistema implantorretídeo. O paciente compareceu, esse é um caso antigo, um parafuso de ouro ainda, a gente utilizava isso no futuro, eu sou velho mesmo, né? Esse não tem como dizer outra coisa, cheguei a utilizar parafuso de ouro, para você ter uma ideia, né? Coisa que não se utiliza mais, hoje os parafusos são de titânio, obviamente, né? Então, você tem, por exemplo, um caso como esse, um paciente chegou com a coroa frouxa, bamba, né, vamos assim dizer, sobre o seu implante, quer dizer, o parafuso ele afrouxou. Como é que você vai reapertar esse parafuso? É difícil. Então foi tentado fazer um orifício de acesso na coroa, obviamente a porcelana quebrou, acabou perdendo a sua coroa sobre o implante, né? E na tentativa de tirar a coroa, a gente vê que o parafuso foi todo amassado, aí já ficou mais fácil remover, mas pelo tempo que essa coroa ficou oscilante sobre esse implante, a gente já nota que o próprio hexágono do implante sofreu um desgaste. Então a gente já sabe que as futuras próteses feitas sobre esses implantes vão ter a propensão também de afrouxar por esse desgaste, por esse amassamento, esse estrago aqui que foi feito no implante. Então esse é o tipo de uma falha bem catastrófica, uma falha difícil de resolver, que vai denotar problemas no futuro para esse tipo de paciente, se esse implante for realmente mantido, né? Hoje em dia nós podemos tirar e colocar um implante com maior facilidade do que era no passado. Okay? Então, se a gente levar em consideração esses tipos de prótese, né, nós teremos aí, né, a nossa sistematização. De novo, o fato, travamento antirrotacional dos implantes de hexágono externo é limitado. Esse é um fato claro e clássico, né? Não há ninguém que diga o contrário disso, né? Lembre-se, o hexágono só tem 0,7 milímetros de altura, né? Então, a conexão é muito tênue, né? Principalmente antirrotacional. Isso traz como resultado uma instabilidade dos componentes protéticos. A gente viu lá o artigo do Lang, né? Muito interessante. Esses componentes protéticos, eles não se mantêm estáveis, né? Principalmente quando eles são solicitados em cargas oblíquas, como a gente viu, né, na sequência biomecânica mais cedo. E quais são as implicações protéticas? Afrouxamento, soltura e fratura dos componentes protéticos. Então isso aqui tem que ser colocado na mesa do profissional de implantodontia, do profissional de prótese, do cirurgião, na hora de escolher o seu implante. Bom, eu vou escolher um implante de hexágono externo para reabilitar meu caso? Posso escolher, mas eu tenho que saber que o travamento dele antirrotacional é limitado. Como resultado, os componentes protéticos vão ter ou vão sofrer uma maior instabilidade com o tempo, e como implicações protéticas, eu posso ter afrouxamento, soltura e fratura desses componentes com maior frequência. Então eu tenho que escolher as próteses levando isso em consideração. Ok? Nós vamos ver ao final da aula sugestões de uso, né, protético dos nossos implantes de hexágono externo, obviamente levando essas implicações em consideração. Esse fato do travamento antirrotacional ser limitado, esse resultado da instabilidade dos componentes protéticos também vai trazer implicações periimplantares, ou seja, implicações biológicas para os nossos implantes, ou seja, que dizem respeito à manutenção do tecido periimplantar, tecido ósseo periimplantar e do tecido gengival periimplantar. Isso é importante para a manutenção estética desses casos. Então, os implantes de hexágono externo estão notoriamente também conhecidos por essa instabilidade, né, biológica